Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é nosso primeiro episódio e eu batizei ele como o dia em que eu percebi que estava desconectada de mim. Então, antes de começar, eu queria que você respirasse fundo comigo, porque talvez você tenha chegado aqui no momento em que sua mente está cansada, o coração confuso e a vida parecendo meio bagunçada. E se for isso, fica aqui comigo. O Alinhamente, ele nasceu no momento da minha vida em que eu precisei me reencontrar. E talvez se você chegou aqui, uma parte sua também esteja tentando voltar para si mesma. Aqui a gente vai falar sobre espiritualidade, cura emocional, energia, relacionamentos, autoconhecimento e sobre a vida real, sem perfeição, sem personagem, sem fingir que tá tudo bem o tempo todo. Eu sou a Ju e por muito tempo eu achei que eu estava vivendo a minha vida normalmente. Eu trabalhava, saía, conversava, fazia planos, mas em algum momento do caminho eu comecei a me perder de mim mesma. E o pior é que isso acontece de uma forma silenciosa, você nem percebe. E você vai se abandonando aos poucos. Você começa a ignorar a própria intuição, começa a aceitar coisas que antes você nunca aceitaria, vai diminuindo sua voz para evitar conflito, vai tentando entender demais as pessoas, salvar demais, perdoar demais, até que um dia você percebe que não sabe mais o que sente. E eu acho que uma das piores sensações da vida é essa: olhar para si mesma e não se reconhecer emocionalmente. Teve uma época em que eu me sentia extremamente cansada energeticamente, ansiosa, confusa, sem direção. E parecia que a minha vida inteira girava em torno de manter relações, agradar pessoas, sustentar situações, né? Enquanto eu mesma estava desmoronando por dentro. E sabe o que é mais louco? Muitas vezes a gente percebe os sinais, mas escolhe ignorar. Porque a verdade assusta, o fim assusta, recomeçar assusta, ficar sozinha assusta. Então a gente insiste em lugares que já não fazem bem para nossa alma. E aí o corpo começa a falar, a mente começa a cansar, a energia pesa e a alma começa a pedir socorro. E foi aí que eu comecei a olhar para a espiritualidade de outra forma, não como algo distante, mas como reconexão. Porque eu acredito muito que espiritualidade não é só acender uma vela, fazer uma oração ou falar sobre o universo. Espiritualidade também é consciência, é perceber o que te machuca, é entender o que te prende, é parar de fugir de você mesma. E talvez esse tenha sido o meu maior despertar. Entender que eu precisava parar de tentar salvar tudo ao meu redor e começar a salvar a mim mesma. E eu sinto que muitas mulheres vivem exatamente isso. Mulheres fortes, inteligentes, sensíveis, mas que vão se desconectando de si, tentando merecer amor, tentando manter relações. E relações assim, não só de marido e mulher, mas sim de mãe e filha, pai e filha, amigos e tudo mais. Tentando ser suficiente para as pessoas que às vezes nunca saberiam amar da mesma forma. Então, esse podcast nasce como um espaço seguro, um espaço onde a gente vai conversar sobre cura, consciência, energia, relações tóxicas, autoestima, espiritualidade, intuição e sobre o processo de voltar para si mesma. Porque eu realmente acredito que a vida muda quando a gente começa a se ouvir de verdade. Às vezes o universo não destrói uma relação para te punir. Ele destrói porque aquela versão sua não cabia mais naquele lugar onde você estava. Parece clichê, mas é real. E, e assim, eu queria deixar uma pergunta aqui. Em que momento da sua vida você começou a se abandonar? Não precisa falar agora, nesse momento. Mas assim, pensa nisso. Pensa nisso hoje, nessa semana. Pensa sobre isso. Porque talvez a cura comece exatamente aí. Quando você começa a olhar as coisas de uma forma diferente. No momento em que você se deixou. Momento em que você não olhou mais para aquilo que estava te magoando o tempo inteiro, não deu atenção para os sinais, porque eles sempre vêm, eles têm o tempo inteiro, o nosso corpo sente. Sabe aquela coisinha, aquela pulguinha atrás da orelha que você fala, não sei, tá estranho, mas você fala, ah, não, tudo bem, deixa passar. Isso é um sinal.
Esse é o sinal, é aí que você precisa ver, é aí que você precisa prestar atenção. E muitas vezes a gente ignora. Então, pensa sobre isso, porque é exatamente aí que você começa a se descobrir, né? Quando a gente vai pegar um avião, eles falam que a gente, né, tem aquele teatro que a comissária faz para explicar a segurança, né? Então, quando você coloca a máscara de oxigênio em você, na vida é assim, você tem que colocar a máscara primeiro em você para depois salvar as outras pessoas. E geralmente a gente faz o contrário. A gente quer salvar o outro, enquanto no fundo a gente é que tá sufocando, né? A gente que tá morrendo ali por dentro. E ninguém tá olhando. E acho muito difícil olharem, porque pessoas como nós que queremos salvar todo mundo, que a gente quer resolver problema, quer fazer tudo, quer ajudar todo mundo em tudo, nós somos vistas como mulheres fortes, mulheres seguras, mulheres. A Mulher Maravilha, né? E ninguém pergunta se você tá bem. Ninguém quer saber se você tá passando por alguma coisa interna. E às vezes não é nem proposital. Às vezes é porque realmente é essa imagem que a gente passa de que a gente consegue resolver tudo, que tá tudo sob controle, que tudo tá dentro do plano. E aí as pessoas nem olham para nós. E a gente faz a mesma coisa. A gente se abandona. A gente não olha para nós mesmos. E vamos tentando resolver o problema dos outros. De tudo, de tudo. Desde até pegar um copo d'água para pessoa que tá com preguiça. Isso é uma brincadeira, mas é verdade. Até, sei lá, até resolver um problema muito grande na vida daquela pessoa. Então, isso é exatamente o que a gente precisa tomar cuidado. Não se abandonar, né? E quando a gente começa a prestar atenção nisso, tudo muda. Tudo muda. Eu comecei a prestar atenção nisso em terapia, porque eu comecei a fazer terapia e comecei a entender o que eu queria. Eu comecei a me ver, a me olhar de outra forma, a me olhar com compaixão, com amor e com atenção. E eu vi que eu me negligenciei em várias áreas da minha vida, tanto na área financeira, amorosa, família e amizades, trabalho. Eu via que eu me colocava em situações no trabalho é, que eu não precisava passar por aquilo, eu não precisava passar por aquilo. E eu segurava a bronca e passava por aquilo. Chorava depois, chorava, mas eu passava por aquilo. E na terapia eu comecei a perceber o que eu fazia comigo mesma. E aí eu falei, não, chega, basta. E comecei a colocar a máscara em mim, ao invés de colocar a máscara nas outras pessoas. Porque eu comecei a perceber que todo mundo tava bem, só eu que não. Todo mundo tava seguindo sua vida, só eu que não. E eu carregando um monte de peso que não era meu. Um monte de peso maluco, um monte de peso que não me serve. E isso foi pesando muito. E eu falei, não, não quero mais isso. Não quero, não me cabe mais, não é mais pra mim isso. E aí eu comecei a me olhar de outra forma, comecei a me ver como eu mereço. E aí que a coisa ficou feia, porque eu comecei a colocar limites. Porque esse é um ponto também. A gente precisa colocar limites, né? E nas pessoas, nas situações, em tudo. A gente precisa colocar limite. No trabalho eu não sabia falar não. Então eu olhava as pessoas que sabiam falar não e eu ficava impressionada. Eu falava, gente, eu não consigo falar não. E eu não fazia isso. E poderia muito salvar a minha vida em vários momentos, me poupar muito estresse. E eu não colocava limites em nada. Então as pessoas iam fazendo comigo o que eu deixava, o que eu permitia. E aí eu comecei a colocar esses limites e tudo foi mudando. As pessoas foram mudando comigo, foram, ai, nossa, você não era assim, ah, você não era dessa forma, nossa, né, você não era desse jeito. E com isso causei estresse em muita gente, porque tiveram que aprender a lidar com uma nova Juliana. Uma Juliana que não vai mais admitir pouco.
eu não mereço pouco, eu mereço muito, eu mereço aquilo que eu almejo, né? Então eu quero só, assim, o que eu penso é que eu dou amor, então eu recebo amor de volta. E não é você ser egoísta, porque muitas vezes eu me pegava nesse ponto de, meu Deus, eu tô sendo egoísta, meu Deus, mas as pessoas são assim. Eu comecei a perceber à minha volta que as pessoas eram egoístas. Elas olhavam só pra elas e eu que me intrometia. E eu que ia lá tentar resolver, tentar ajudar. E elas só estavam pensando nelas. Quando o problema era resolvido, quando a situação estava controlada, é, acabou. Não tinha, às vezes, nenhum obrigado. Então eu comecei a olhar as coisas de uma forma diferente. Falei, já que é pra ser então egoísta, eu vou ser, mas a meu favor, né? Eu vou ser uma egoísta do bem. E eu comecei a olhar as coisas como elas realmente são. E eu comecei a mudar muito. E isso também mudou outras coisas na minha vida, porque quando você está com esse pensamento de ajudar todo mundo, você não se ajuda. Então você não tem tempo para você, para os seus problemas, né? Para as suas situações, na verdade. Porque você pega todo o seu dinheiro e você ajuda as pessoas. Você pega todo o seu amor e você dá para as pessoas. Você às vezes não tem nem compaixão com você. Se você estivesse chorando por uma situação, uma X situação, você, né, não sei, você perdeu o emprego, você chorando lá, você já começa a se auto-sabotar, você já fala assim, meu Deus, eu não posso chorar, eu tenho que ir, eu vou mandar currículo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas se fosse uma outra pessoa, uma irmã, uma amiga, você ia lá, ia aconselhar, ia ajudar, ia fazer um currículo, ia até entregar currículo. Eu já fiz isso, eu já ajudei muitas pessoas a procurar emprego. E quando era minha vez, não tinha comigo isso. Era eu que tinha que fazer. E muitas vezes eu me cobrava demais. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha uma autocompaixão. Comigo era só cobrança. Eu me dava essa cobrança o tempo inteiro. E foi aí que eu falei, tá errado, tá completamente errado. Eu tô perdida de mim, eu tô perdida de quem eu sou, eu tô perdida da minha essência, quem que eu sou. E comecei a correr atrás. A terapia me ajudou muito, muito, mas também estudar, né? Dedicar um tempo ali no autoconhecimento, na espiritualidade, isso me fez ver a vida de outra forma, me fez olhar para mim mesma de uma forma diferente. Então, é esse o ponto. Você precisa olhar para você. Você precisa olhar para os seus problemas, para suas dores. Você precisa se acolher, que é coisa que a gente não faz. Se um dia você tiver vontade de ficar chorando em casa, fique chorando. Fique chorando. Ah, mas eu tenho conta para pagar, eu não posso faltar no trabalho, isso e aquilo. Eu já vi gente no trabalho, na empresa que eu trabalhei, hoje eu não trabalho mais em empresas, mas eu já vi pessoas que faltaram no serviço porque estavam com cólica, estavam menstruadas. Então por que você não pode faltar um dia e falar, ai não, hoje não vai dar, mete o louco, não é assim? Então, mete o louco, chora, ou então chora depois quando você chegar. Ai, mas eu não tenho tempo, eu tenho filho, eu tenho isso. Chora, só chora. Vai cortando os legumes da janta e vai chorando, deixa sair. Tem essa autocompaixão. Olha para você, olha para aquilo que você é realmente. Porque a cura, ela começa exatamente aí. Ela começa exatamente nesse ponto. Porque é quando você começa a se olhar de uma forma diferente. Você se olha com autocompaixão e você fala, eu não vou aceitar menos. E aí você vai pra frente. Bom, gente, eu acho que eu já falei demais. E eu vou encerrar por aqui. Obrigada por estar comigo no meu primeiro episódio. E se esse episódio tocou você de alguma forma, compartilha com alguém que talvez esteja precisando se reencontrar. E lembra, cura também é consciência. Eu sou a Ju e esse espaço agora também é seu. E até o próximo episódio. Um beijo!